Nunca gostei desse tipo de serviço, mas faz parte do trabalho. Exumações acontecem por vários motivos: reação da família, erro na documentação, necessidade judicial. Mas, no fim das contas, tudo se resume a abrir um túmulo, remover um corpo que já deveria estar em paz e fazer o que precisa ser feito. Aquela manhã estava fria e cinzenta, como se o próprio céu não aprovasse o que estávamos prestes a fazer. Cheguei cedo ao cemitério, encontrei os colegas e logo começamos o trabalho. O túmulo não era antigo, apenas alguns meses, mas já apresentava sinais de desgaste. Depois de removermos a lápide e cavarmos até o caixão, percebemos que a umidade havia feito um estrago maior do que o esperado. A madeira estava comprometida e o cheiro que subia da terra revirada era insuportável. Tentamos trabalhar rápido, mas, ao erguer o caixão, sentimos algo estranho. O peso estava errado. Um caixão de alguém enterrado há meses não deveria estar tão leve. Ao abrirmos, o que vimos foi algo que me persegue até hoje. O corpo estava seco demais para o tempo que havia passado ali. Não era putrefação normal, não havia líquidos corporais, nada. Era como se tivesse sido desidratado. A pele estava ressequida, encolhida sobre os ossos como um pedaço de couro velho. Os outros também perceberam que aquilo não era normal. Um dos meus colegas murmurou algo sobre como aquilo parecia um corpo que tivesse passado anos em um deserto, não meses em um túmulo. Mas o mais perturbador foi a expressão no rosto do falecido. A boca aberta, os olhos fundos, como se tivesse tentado gritar no último momento. Enquanto analisávamos aquilo, senti um arrepio subir pela espinha. Algo estava errado. E eu não era o único que sentia isso. O silêncio ao nosso redor parecia mais pesado do que deveria ser. Nem o vento soprava mais. Meu coração batia acelerado sem motivo aparente. Se você chegou até aqui na história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar essa história com seus amigos. Isso ajuda bastante a continuar trazendo esses relatos para você. Continuamos a remoção do corpo, mas algo me dizia que aquilo não ia acabar bem. Um dos ajudantes, ao puxar o caixão, escorregou e caiu para trás, deixando escapar um grito. Quando olhamos, vimos que sua mão estava cheia de algo que parecia uma areia escura, que ninguém conseguia explicar de onde tinha vindo. Foi quando percebi que ao redor do buraco aberto no túmulo, a terra estava diferente. Era mais escura do que o normal, como se estivesse queimada ou contaminada. Toquei com a ponta da pá, e uma camada superficial se quebrou, revelando algo que não deveria estar ali. Debaixo daquela terra escura, havia um pedaço de pano encardido, como um lençol ou mortalha antiga. Quando puxamos, vimos que ele cobria algo sólido. Meu coração acelerou enquanto afastávamos a terra com cuidado. O que surgiu foi um caixote pequeno, de madeira enegrecida pela umidade. Não era um caixão, pelo menos não um tradicional. Alguém o enterrou ali depois da sepultura já estar ocupada. Um dos coveiros sugeriu que chamássemos alguém responsável, mas a curiosidade e a tensão no ar não nos deixaram parar. Com hesitação, abrimos o caixote. Lá dentro havia apenas ossos, pequenos demais para serem de um adulto. Um cheiro estranho, metálico, impregnava o ar. O silêncio do cemitério foi quebrado por um barulho ao longe, como passos na terra fofa. Olhamos ao redor, mas não havia ninguém. Os ajudantes estavam inquietos, alguns sussurravam entre si. Algo naquele momento fazia parecer que não devíamos estar ali, mas o serviço precisava continuar. Pegamos o corpo exumado e começamos a transportá-lo. Foi quando um dos ajudantes tropeçou e caiu. O corpo escorregou da lona, e naquele segundo de pavor, juro que vi um dos olhos fundos se mover, como se algo dentro ainda estivesse consciente. A impressão foi tão forte que me afastei instintivamente, mas quando olhei de novo, tudo estava do jeito que deveria estar. Ninguém quis comentar o que aconteceu. Apenas terminamos o trabalho e deixamos aquele lugar o mais rápido possível. Mas eu sabia
e tenho certeza de que os outros também sabiam que algo não estava certo. Desde então, evito exumações, porque há coisas que deveriam ficar enterradas para sempre. Mas a história não terminou ali. Naquela noite, fui para casa tentando esquecer o que havia acontecido. Tomei um banho demorado, jantei sem apetite e fui dormir mais cedo do que o habitual. Mas o sono não veio fácil. Revirava na cama, cada vez que fechava os olhos, via aquela expressão de horror congelada no rosto do cadáver. Por volta das 3 da madrugada, acordei com a sensação incômoda de que não estava sozinho. O quarto estava escuro, a única luz vinha da rua, filtrando-se pelas frestas da cortina. Fiquei deitado, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas paranoia. Foi então que ouvi um som abafado, como algo arranhando o chão. Pequeno, quase imperceptível, mas o suficiente para me deixar gelado. Olhei ao redor, prendi a respiração. O barulho continuou, vindo do corredor. Sentei-me na cama, ouvindo atentamente. Um passo, depois outro. Meu peito apertou. Alguém estava dentro da minha casa. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Peguei meu celular, mas a tela não acendeu. Bateria descarregada. Respirei fundo, tentando decidir o que fazer. O som parou. Então, a maçaneta da porta do quarto girou lentamente. Meu coração disparou e senti um suor frio escorrer pela nuca. Permaneci imóvel, prendendo a respiração. A porta rangeu ao ser aberta apenas alguns centímetros, revelando uma fresta de escuridão. Esperei, esperando ver um movimento, qualquer coisa que denunciasse quem estava ali. Nada. Meus músculos estavam travados, mas sabia que precisava reagir. Dei um passo lento em direção à porta, estendendo a mão trêmula. Antes que pudesse tocá-la, algo pesado caiu no chão do corredor. O som seco ecoou pela casa e meu corpo se enrijeceu ainda mais. Tomei coragem e puxei a porta com força. O corredor estava vazio, mas o ar parecia pesado. Meu olhar foi direto para o chão. Algo estava ali, bem à frente da porta. Um monte de terra escura, igual àquela que encontramos no túmulo. Meu estômago revirou. Respirei fundo, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas então, um som fraco veio do fim do corredor. Um ruído baixo, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Eu não estava sozinho. Minha respiração ficou presa na garganta. Dei um passo hesitante para frente. Foi então que vi. No final do corredor, perto da sala, havia uma silhueta baixa, imóvel. Os olhos eram 2 pontos escuros, refletindo a pouca luz do ambiente. Não consegui distinguir seu rosto, mas havia algo profundamente errado na forma como estava ali, parado, esperando. Meus dedos se fecharam em punhos, meu corpo tremia. Então, sem aviso, a figura deu um passo na minha direção. E depois mais um. Meus instintos gritavam para correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. O ar ficou mais denso, pesado, e cada passo daquela coisa parecia ressoar dentro da minha cabeça. A cada passo, o som de arrasto no chão ficava mais nítido, e uma sensação gelada tomava conta do ambiente. Eu não conseguia desviar os olhos do final do corredor, onde uma silhueta começou a se destacar nas sombras. O que quer que estivesse ali parecia não se mover com pressa, como se estivesse apenas esperando, observando cada movimento meu. Meu corpo estava paralisado. Eu sabia que precisava reagir, mas o terror me havia prendido no lugar. As paredes do corredor pareciam se aproximar, e o ar, agora espesso, fazia cada respiração ser uma luta. Meu coração batia forte no peito, cada batida um lembrete de que algo estava ali, no escuro, esperando. A figura fez um movimento brusco, como se estivesse lentamente saindo das sombras. Não era rápido, mas também não era natural. Era como se fosse uma parte da escuridão, um reflexo daquilo que não deveria existir. Eu tentei me afastar, mas o medo me havia tomado completamente. Não conseguia desviar o olhar. Mesmo assim, algo me dizia que, se eu olhasse para o corredor, não conseguiria resistir ao que viria a seguir. A tensão era insuportável.
De repente, o som cessou. A casa inteira parecia congelar, como se até o tempo tivesse parado. O corredor estava imerso em um silêncio absoluto, mas uma sensação de que algo havia mudado era palpável. Eu sabia que aquela figura estava mais próxima agora, mesmo sem ouvir os passos. Eu podia sentir. E então a figura deu um passo, um único passo em minha direção. Não era como qualquer ser humano, era uma presença, algo maior que a própria escuridão que tomava o lugar. Meu corpo, ainda paralisado, começou a ceder ao pânico. O simples movimento daquela coisa fazia meu corpo reagir, como se algo dentro de mim soubesse que estava prestes a ser consumido por ela. Mas eu não podia mais voltar atrás. Fiquei parado, esperando, o medo crescendo a cada segundo. Aquela coisa não se movia de maneira comum, era algo diferente. Não havia pressa, não havia intenção clara, mas a maneira como se aproximava era hipnotizante, envolvente, como se fosse inevitável. Meus dedos se apertaram nas palmas das mãos. A dor era um lembrete de que eu ainda estava ali. Ainda era eu, mas a sombra à minha frente não parecia ser a mesma que me observava agora. Ela já estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir a pressão da presença, como se o ar se tornasse mais denso ao seu redor. Não havia mais nada a fazer. Eu apenas aguardava, sabendo que o que aconteceria em seguida seria algo além da minha compreensão. A figura estava cada vez mais próxima e o som de seus passos, embora abafado, parecia cortar o ar com uma clareza insuportável. O corredor, antes familiar e seguro, agora parecia um túnel sem fim, onde eu não tinha controle sobre nada. O cheiro de mofo e poeira, que antes era parte do ambiente da casa, agora parecia impregnado de algo mais, como se a casa estivesse se tornando um organismo vivo, respirando com uma tensão cada vez maior. Eu me afastei instintivamente, mas o que me detinha não era apenas o medo, era a falta de saída. Eu não tinha para onde ir. A porta do quarto estava aberta e o corredor à frente, como uma armadilha, me cercava. A sensação de claustrofobia aumentava, como se as paredes se fechassem ao meu redor a cada segundo. De repente, o som dos passos cessou novamente. O silêncio foi absoluto, mas não me deu alívio. A ausência de som só aumentava a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mas tudo dentro de mim dizia para não olhar, para não dar mais um passo em direção àquilo. Tentei me mover, mas minha mente estava nublada, como se estivesse tentando processar um pesadelo que não fazia sentido. Olhei para o corredor, procurando alguma explicação racional. O que poderia estar ali? Eu havia checado a casa várias vezes antes de me deitar. Tudo estava em ordem, até aquele momento. Foi então que uma sombra se moveu no canto da sala, uma sombra que não correspondia a nada familiar. Eu girei a cabeça para a direção e por um segundo vi um movimento rápido, algo que não se encaixava com a realidade. Um ser humano, talvez, mas deformado. Ou quem sabe apenas distorcido pela minha mente que tentava desesperadamente buscar lógica em algo que parecia além de qualquer explicação. O medo me paralisou novamente, mas minha mente, apesar do pânico, começou a procurar uma saída. Eu me aproximei da janela, os vidros estavam embaçados, como se o ambiente estivesse sufocando tudo ao redor. Eu poderia pular, não tinha certeza. Mas a ideia de sair pela janela parecia mais plausível do que enfrentar aquilo, seja o que fosse. O som de passos voltou a ser ouvido, dessa vez mais rápidos, mas não eram passos humanos. Era algo mais pesado, mais imponente, como se o chão estivesse sendo pressionado com força descomunal. Quando olhei novamente, a figura estava mais perto, agora quase à porta do meu quarto. Ela não se movia com pressa, mas com uma precisão inquietante, como se soubesse exatamente onde estava e o que queria. Eu fechei os olhos por um instante, tentando clarear meus pensamentos. Não é real, eu repetia para mim mesmo. Tudo isso é apenas um pesadelo. Mas ao abrir os olhos, a figura ainda estava lá, imóvel.
e a sensação de que não havia mais escapatória se intensificava a cada segundo. Eu sabia que precisava agir, não poderia continuar esperando ou me escondendo. Então, com um impulso que não sei de onde veio, corri para a porta. O barulho do meu passo apressado ecoou pela casa e senti a energia do ambiente mudar, como se tudo estivesse se preparando para algo mais. Eu não olhei para trás. Sabia que se fizesse isso, minha coragem se esvairia de imediato. Quando passei pela porta e alcancei a escada, algo me fez hesitar. Um som, mais uma vez, vindo do corredor. Mas desta vez era diferente. Não eram passos. Era como se alguém estivesse segurando a respiração, esperando. Eu parei no meio da escada, as mãos tremendo, minha mente caótica. O que quer que estivesse ali, eu sabia que não era algo que pudesse simplesmente ignorar. A presença no corredor não era apenas um espectro ou um pesadelo, era real e estava me caçando. Eu dei um passo atrás, agora a respiração pesada, tentando ouvir qualquer som que me desse uma pista. Mas tudo o que vinha era o silêncio. O silêncio e uma sensação indescritível de que, seja o que fosse, ele estava me observando, esperando o momento certo para agir. Então, a porta do quarto se fechou com um estrondo, como se uma força invisível tivesse dado o último golpe. A casa estava agora completamente em silêncio, exceto pela batida acelerada do meu coração. O medo me consumia, mas havia algo mais, algo além do pânico, uma curiosidade mórbida para entender o que estava acontecendo. Eu sabia que não poderia ir embora até que o que estivesse ali fosse descoberto, ou que eu soubesse o que significava a presença daquela coisa. Era o fim de uma noite tranquila, agora transformada em um pesadelo. Mas eu não sabia que o pior ainda estava por vir. Fiquei parado na escada, o coração batendo forte contra o peito, a respiração entrecortada. O silêncio na casa era opressor, como se o tempo tivesse parado e tudo ao meu redor estivesse aguardando. Não tinha ideia do que estava acontecendo, mas uma sensação fria e aguda me dizia que a única coisa a fazer agora era escapar. Mas escapar de quê? O que eu realmente estava fugindo? Quando a porta do quarto se abriu, o som do metal da maçaneta girando me fez saltar. Não era mais uma simples porta. Aquilo era uma sentença. Eu estava encurralado. Não podia voltar atrás, não podia ficar ali esperando algo que não entendia, mas o medo ainda estava me paralisando. Com os nervos tensos, eu me movi rapidamente, desci as escadas o mais silenciosamente possível, como se a mínima vibração no ar pudesse alertar o que quer que estivesse ali. Olhei para a porta da frente, e a visão da luz lá fora, da rua segura, foi um lembrete do que ainda podia ser possível. Mas o barulho do arrasto voltou a crescer e a sensação de que algo me observava intensificou-se. Quando alcancei a porta da frente, meu corpo inteiro estava em alerta. Eu tinha que abrir aquela porta, tinha que sair. Eu respirei fundo e estiquei a mão em direção à maçaneta. A porta estava trancada. O pânico tomou conta de mim, mas a calma que eu tanto procurei se fez presente, como um último fio de racionalidade que ainda me restava. Não podia entrar em pânico, não podia deixar o medo me dominar. Com a respiração controlada, olhei em volta. A janela da sala estava um pouco aberta e a rua estava logo ali, visível à distância. Era o caminho. Eu podia fazer isso, podia sair. Eu me virei e andei em direção à janela. Cada passo era pesado, mas a ideia da liberdade me impulsionava. Quando alcancei a janela, olhei para trás, sentindo o peso no ar diminuir um pouco. Aquilo estava ficando para trás. Eu não sabia o que era, mas o que quer que fosse estava me deixando ir. Levantei a janela com a mão trêmula, sentindo o vento frio lá fora. A rua parecia distante, mas real. Eu já não ouvia mais o arrasto, o que me fez perceber que talvez o pior já tivesse passado. Ou pelo menos, assim eu queria acreditar. Com um último olhar para dentro da casa, onde tudo parecia em silêncio, eu pulei.
O chão do lado de fora me recebeu com um leve impacto, e eu corri, sem hesitar, para a segurança da rua. Eu corri por alguns minutos, até que o som de minha própria respiração ofegante foi a única coisa que se misturava ao barulho distante da cidade. Mas com cada passo, a sensação de terror começou a se dissipar. O medo foi se afastando e eu percebi, pela primeira vez naquela noite, que não havia mais nada atrás de mim. Eu estava livre. Por mais que algo dentro de mim soubesse que nunca entenderia o que realmente aconteceu naquela casa, o simples fato de ter saído e estar respirando aquele ar, longe daquilo, me trouxe uma paz estranha. Eu não sabia o que havia sido, mas sabia que agora, finalmente, estava seguro. Quando me virei para olhar a casa mais uma vez, ela estava silenciosa, imóvel, mas algo lá dentro me dizia que talvez não fosse a última vez que eu olhasse para ela. Algo ainda me vigiava, mas isso não importava mais. Eu estava bem.